Boa tarde a todos. Bem-vindos à Casa do Caminho, nesta manhã linda de céu azul, né? Ensolarada. Vou dar alguns recadinhos da casa, né? Não sei se vocês sabem da viagem para Sacramento e Araxá, não sei se todo mundo já está acompanhando. Vai ser do dia 7 ao dia 9 de setembro, tá? O valor total é R$900, mas está incluso o transporte, que é um ônibus de luxo, a hospedagem e as refeições. Não tem que pensar em nada. E é delicioso, gente. Já fui, é maravilhoso. Passa por vários lugares, tá? Vários lugares. Quem quiser pode ver com a Sandra, né? Com a Kio, acho que o Kio também, tá? Vale a pena, assim, se vocês conseguirem se programar, é um passeio muito bom, muito bom. Falando das cestas, porque a gente sempre reforça das cestas, né? Do auxílio que quem puder contribuir, assim, são 87 famílias, são cadastradas, né? E assistidas. São, assim, não precisa contribuir com muita coisa. Um produto só já auxilia a gente, né, para poder fazer essas cestas. O mês agora de abril, o que está sendo mais solicitado é o leite em pó, o óleo, o arroz, o feijão e o açúcar. Tá? Qualquer um desses já é de grande auxílio. Vamos lá, então. Vamos agora nos tranquilizando, serenando, deixando todos os problemas lá fora, sentindo esse ambiente tranquilo, preparado com tanto carinho para nos receber e nos conectando ao alto, ao plano maior. Nós ficamos em estado de gratidão. Gratidão com este Pai amoroso que nos dá sempre a oportunidade de crescer, de aprender, de evoluir. Somos muito gratos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade desta encarnação. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos receber a Leda com muito carinho. Ela hoje, dá licença, Leda, vai falar sobre o barco e as ondas. O barco e as ondas. Obrigada, querida. Boa tarde a todos, queridos, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa do Caminho. A gente fala bem-vindos encarnados e bem-vindos desencarnados, porque uma reunião dessa, não só a presença nossa, né, encarnada, é um tanto, e de desencarnados são vários tantos, né? Os amigos, né, que os mentores trazem para participar do tema, né, que estão estudando na espiritualidade e sabem que esse tema vai ser propício, eles são trazidos também para ouvir. E o tema da tarde é lindo. A gente prepara-se sempre com muito carinho, né, e procura dar sempre aquele tom de otimismo e tal. A Cris falou dessa tarde linda, com sol, esse tempo gostoso. E olha o tema da tarde, o barco e as ondas. Então a gente vai convidar todo mundo para viajar, né? A gente vai subir no barco e vamos viajar. Muito bem. Esse tema, ele é tirado do livro Sol nas Almas. Olha, tudo de bom, né? Então, só coisa boa, Sol nas Almas. E é o espírito André Luiz, só ele que psicografa, né, através de Chico Xavier, esse texto. Então, falando do barco, o barco, nós vamos fazer uma analogia como se fosse cada um de nós. Nós somos o barco. E as ondas seriam o oceano da vida. Nós estamos nessa vida, o barco. Agora, como que esse barco entra no oceano? À luz da doutrina espírita. Depende de como ele foi construído. Se ele tem madeira boa, ele é um barco resistente, que ele vai poder enfrentar o mar sem nenhuma dificuldade. Nós, como barcos, como que nós entramos no oceano da vida? Né? Dependendo do nosso perispírito, daqueles comprometimentos do passado, dependendo de como nós construímos esse nosso barco atual, é que nós temos ele hoje saudável, forte,
para enfrentar intempéries ou não. Então, ele passa por um processo de construção. Eu tenho que fazer um projeto para esse barco. Depende. Se eu for navegar num rio tranquilo, é um tipo de barco que eu uso, não é assim? Quem já fez um passeio assim por um igarapé, né, sabe que aquela canoa frágil, eu não preciso de um barco forte. Mas se eu vou atravessar um oceano da vida, ou seja, essa encarnação, eu preciso de um barco muito forte. Então eu tenho que construir todos os itens dele que eu vou precisar para essa grande travessia que é a vida, né? Porque eu tenho um objetivo. Quando eu coloco um barco no mar, né, qual é o meu objetivo? É chegar em algum lugar. Eu quero chegar em algum lugar. Eu não vou pôr a deriva, nem se eu for fazer um passeio curto, né, com um barquinho menor. Eu nunca deixo a deriva, eu tenho sempre um objetivo. Então, esse objetivo é o nosso projeto reencarnatório. Aonde que eu quero chegar? Esse barco precisa de um porto seguro, porque ele não pode ficar no meio do oceano, ele tem que fazer essa travessia, essa viagem que é a vida, que é a nossa encarnação, e ele tem que chegar a algum ponto, que normalmente que se espera que seja esse porto seguro, ou seja, cumprir toda aquela carta de navegação, toda a proposta que nós fizemos para aqui estar. Então, contando com isso, quando eu coloco esse barco no mar, o que acontece? Vocês já viram um navio partir? Um barco partir? O que acontece? É festa, estoura champanhe, é uma alegria, não é assim que acontece? Né? É uma alegria, porque você está cheio de esperança, né? E pensando nessa viagem. Mas, ao mesmo tempo que eu estou feliz, que eu faço essa festa, eu tenho certas preocupações. Porque eu tenho uma viagem pela frente, é a nossa viagem da Terra, a nossa vida, que nós temos essa viagem. Então, é a alegria. Quando fazemos esse planejamento reencarnatório, é essa alegria, é essa festa, é a esperança, esse plano de navegação, como diz André Luiz nesse texto. Esse plano, então, é um plano que me traz esperança e também preocupação. Preocupação porque eu sei que na espiritualidade, né, eu sei das intempéries, do que eu vou precisar enfrentar. Então, eu me preocupo, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? Mas, né, eu tenho, quando eu parto, sempre tem as pessoas amigas. No porto, não vão aqueles que vão despedir de mim? São aqueles que estão na espiritualidade, aqueles familiares que estão do lado espiritual e que estão torcendo por mim, que estão lá na espiritualidade. Vamos que nós vamos te dar a assistência que você precisar, o respaldo, a retaguarda. Então, os amigos que nós deixamos, né? Essas pessoas amigas. Então, parece que tudo são flores, tudo é colorido, tudo é maravilhoso, porque lá, na espiritualidade, nós sabemos que podemos contar com eles. Mas, uma vez que nós colocamos esse barco no mar, ou seja, reencarnamos, o que acontece? A gente esquece. Esquece, a gente não lembra que tem esses amigos amados e que continuam com a mesma festa, torcendo por nós, para que a gente faça essa viagem com segurança, para que a gente encontre esse porto seguro, ou seja, esse porto significaria você chegar do outro lado dessa viagem cumprindo com a sua missão, cumprindo com o seu compromisso. Então, a gente esquece que esses amigos estão lá torcendo por nós. Passa por esse esquecimento e muitas vezes nós nos sentimos na solidão, apesar desses companheiros, né? Por quê? Quando nós chegamos aqui no meio do oceano, os companheiros modificam, eles não são os mesmos. Nós temos a família espiritual e a família carnal. Então, são companheiros diferentes. Então, esses companheiros dessa viagem de barco, eu tenho que me acostumar a eles novamente. São novas companhias. Companhias, assim, do passado, né? Que eu já conheço, mas que eu preciso acertar algumas coisas, alguns desacertos que ficaram lá atrás. Então, por isso que muitas vezes eu sinto assim como se tivesse
perdido alguma coisa, aquela sensação que cada um de nós já passou por isso, de parece um lugar que a gente tem saudade, como se tivesse perdido alguma coisa. São esses amigos que nós deixamos do outro lado e que às vezes a gente só fica nessa sensação e não se liga a eles e não pede essa ajuda. Então, essa lembrança que vem esporadicamente lá do passado, dessas vidas, né, que nós passamos, desses amigos que nós deixamos, né, que vem lá do passado, e às vezes, né, essas lembranças nos abastecem a alma, porque a gente lembra que não estamos sozinhos. Então, quantas vezes a gente adormece de um jeito, vai deitar, e a gente levanta de uma forma diferente, com otimismo, lembrando que temos amigos. Realmente temos, porque durante o sono físico nós encontramos esses amigos, né? E eles relembram que estão do nosso lado, relembram que estamos em plena jornada no oceano, que esse barco não está à deriva, que eles estão conosco. Mas nós estamos no mar, ou seja, na vida, reencarnamos. Então, nesse mar, logo que um barco sai do porto, normalmente ele não enfrenta ondas grandes, violentas. Normalmente o começo da viagem é uma maré calma, não é assim que acontece? É uma maré relativamente tranquila. A gente encontra esse mar calmo, as ondas mansas. Então, nesse barco, nós não nos preocupamos. Porque quando as ondas estão mansas, a maré calma, eu relaxo, fico tranquilo, não preciso procurar nada. Na maior tranquilidade. Esquecemos até que estamos no mar. Achamos que estamos numa festa ainda, porque está tudo muito bom. Essa vida tranquila e calma. E nos dá esses momentos de serenidade, de tranquilidade, essa sensação de liberdade. Puxa vida, como a vida é boa, porque não tem nenhuma intempérie, não tem nada. Então, qual é a minha preocupação nesse momento de maré calma? Que não tem ondas, só marola. Inclusive a marola, o que ela faz? Ela embala a gente, né? Não é assim no mar? Ela embala. Então, eu acho que isso tudo é uma festa e que eu só preciso curtir a viagem. Que meu único objetivo é curtir essa viagem, que eu estou aqui a passeio, que eu não tenho desafios. E aí a gente esquece o mapa da navegação. Esquece o porquê que nós estamos aqui, nesse período de maré tranquila, né? E esqueço, inclusive, da rota segura. Mas, despreocupados que nós estamos, de repente, eu não cuidei direito desse barco, esse barco encalha. Acontece isso? Pega um recife, o barco encalha. Então, quando esse barco para, por algum motivo ele não consegue continuar a sua viagem, né, por um período, acontece aquelas dores, aquelas doenças que chegam, né, no nosso caminho e que nos cerceiam, às vezes por algum tempo, que nos impossibilita de desfrutar, como naquela maré mansa, que eu achava que tudo era festa, que estava essa calmaria, que nada poderia acontecer. Então me faz rever, né, nesse momento de reflexão, o que essa doença quer me dizer? Por que ela chegou? O que está errado que isso está chegando para mim? Outras vezes, esse barco parado, encalhado na nossa vida, que eu não vejo. Por que André Luiz usa essa expressão do barco encalhado, o barco parar? Porque quando acontece assim um processo desse que me faz parar e refletir, eu olho dos lados como num oceano e eu não vejo saída. Porque o barco não dá para ir nem para frente, nem para trás. Eu não posso nem voltar para o porto, nem ir para frente. Às vezes eu perco até a bússola, não sei onde estou. Então, essas doenças que nos trazem essa reflexão para parar, que nos faz parar mesmo, encalhar na vida, para saber o que nós estamos, o que nós estamos fazendo, onde nós estamos. Outras vezes são perdas, né? As pessoas, amigos nossos, parentes, pessoas muito queridas, que nos deixam nesse oceano da vida e partem para aquele verdadeiro porto, né? Que é o porto de Deus, aquele porto seguro.
E esses fatos, muitas vezes, nos levam à depressão. Porque a gente olha o horizonte e não vê nada. Olha à volta, só vê água. E aquele barco preso que não consegue andar, mas não consegue sair do lugar, porque a gente não vê solução. Porque nós estamos olhando ali, só ao nosso redor. E quando nós estamos parados ali olhando, a gente não vê solução mesmo. Mas o que eu... Aí eu começo a olhar aqueles que estão comigo, aqueles companheiros de barco que estão ao meu redor. O que eu preciso para manter esse barco funcionando? Ele encalhou. O que ele precisa para funcionar? Primeiro, ele precisa de equipamentos. É isso. Nós, quando adoecemos, quando passamos por um processo doloroso, que praticamente encalhamos na vida, o que a gente precisa? A gente precisa de equipamentos, a gente precisa de buscar aqueles recursos na alma, na fé. Esses são nossos equipamentos. Para quê? Aqueles recursos que nós temos para quê? Para fazer o nosso barco funcionar, ir para frente. Ele não pode ficar parado ali o tempo todo à deriva, porque senão cada tripulante, nós, como barco da vida, e esses tripulantes que estão ao nosso lado, perecem ali também. Não é assim quando o familiar adoece? Adoecemos juntos também, quando alguém está doente na nossa família. Então, nós precisamos ir buscar esses equipamentos que nós temos, que já nos foi colocado à disposição como recursos, como esse que estamos recebendo, né? Esses recursos de informação, de consolo, para poder pôr esse barco para funcionar. Mas preciso também... O que o barco precisa? Ele não precisa de uma comunicação? Ele não pode ficar estacionado ali parado, ele tem que falar com a base, ele precisa falar com o porto, saber que rumo que vai tomar, pedir socorro. Não é assim que acontece? Pedir que alguém venha resgatar, se ele não conseguir resolver sozinho. Então ele precisa que alguém resgate, pedir socorro. E aí, nós, com esse nosso barco da vida, para quem que nós pedimos socorro? Se nós estamos no meio de um oceano, nós temos que pedir socorro para os amigos, para o nosso Pai do céu, para Jesus, que nos dão essa sustentação, que ajuda com que a gente faça esse nosso barco da vida ser colocado em movimento de novo, para que possa caminhar. Então, nesse momento, todos aqueles que estão ali ao nosso redor, eu começo a prestar atenção naqueles que estão me ajudando, para quem que eu posso pedir ajuda, né? Eu não posso nunca, de espécie alguma, pensar em desistir. Porque nesse barco da vida, a desistência quer dizer interromper bruscamente aquela minha carta de navegação, meu projeto. Nunca pensar em desistir. Eu tenho sempre, sim, que pensar em soluções. Porque esse desistir desse barco da vida, pular na água, não é assim? Alguns se desesperam, querem já se jogar no mar, desistir. Nós aqui na vida, quantos que querem desistir de viver? Muitos, uma grande maioria, por ignorância, por ignorar que o espírito não morre e que a vida continua, desiste através de um suicídio, desiste através de não ter mais vontade de viver. Isso é desistir também da vida. É deixar esse barco à deriva, vai como vai, não tem importância se continuar encalhado bem, se andar bem. Será que é esse o projeto que nós fizemos? Dessa forma, ninguém chega a um porto seguro. Fica parado ali com essa desistência. Mas é muito importante a coragem. A coragem. E essa coragem nós temos, lembra dos amigos que ficaram no porto? Aqueles nossos familiares, aqueles que estão torcendo por nós, esperando nesse porto de partida, nos despedindo nesse porto de partida, torcendo por nós e nos recebendo no porto de chegada. Porque é assim que funcionam esses amigos da espiritualidade. Se despedem, torcem por nós, nos auxiliam e nos esperam na chegada do outro lado, né? Então, é importante nesse processo que o barco da vida encalha, né? É muito importante a cooperação. Importantíssimo. Porque todos que estão nesse mesmo barco da vida, estão ao nosso redor, quando um encalha, tenta desistir, tenta não prosseguir,
o que acontece? O outro que está mais fortalecido precisa ajudar, precisa dar mão, precisa encorajar. Então aí nós usamos da solidariedade, nós usamos da cooperação, não é o individualismo, porque ninguém consegue sair de uma situação dessa encalhado sozinho. Precisa de mão, precisa daquela mão que puxe, aquela mão que auxilie, que fala, não, vamos prosseguir, vamos para frente. E tem mais coisa que esse oceano nos oferece, esse porto que nós fizemos, essa carta de navegação que nós queremos chegar, né? Então, esse amadurecimento, essa união, juntos nós encontramos a solução. Então, quando se encontra uma solução, todos juntos, um auxiliando ao outro, volta a calmaria. O barco volta a andar, entra novamente na sua rota e prossegue para esse porto seguro a que ele veio, né? Mas nós precisamos cuidar muito desse barco da vida, porque nestas ondas tranquilas, nós esquecemos muitas vezes as experiências que nós tivemos a hora que ele encalhou, que nós precisamos de ajuda, que vieram aqueles percalços, as perdas, as doenças. Nós esquecemos, porque agora novamente está tudo bom, né? Nesse oceano da vida é assim, um momento de águas calmas, outro momento de tempestades, outro momento o barco encalha. Mas, quando ele volta à calmaria, é muito importante lembrar das experiências que nós tiramos. Então, nessa calmaria, quantas vezes vêm as tentações? Que tipo de tentação? André Luiz, ele define a tentação como agente que nos pesquisa a reabilitação diante da lei. Definição de tentação. O que nos pesquisa se nós estamos reabilitados diante da lei, ou seja, trocando em miúdos, se nós aprendemos a lição. Quando nós precisamos dos outros e precisamos sair dessa situação mais grave, se nós aprendemos. Então, é um teste para verificar essa nossa aprendizagem. E esse teste, nessa tranquilidade, passa pelos nossos pensamentos, né? A gente pensa, meu Deus, mas para que eu vou fazer isso? Para que eu vou lá? É esse tipo de tentação. Para que eu vou andar desse jeito, se eu posso largar, se eu posso, não é? E nesse momento é muito importante eu permanecer. Lembra quando eu estava encalhado, que eu precisava acertar o meu equipamento, que eu ligava com alto, que eu pedia ajuda para quem podia me ajudar? Às vezes eu esqueço quando a maré está calma. Então eu preciso continuar nessa conexão, não ter a ilusão de que essa maré calma permanecerá para sempre. Porque se eu não aprender a lição, ela poderá voltar. Então, a responsabilidade que eu tenho que ter diante desse oceano da vida. Mas esse barco vai prosseguindo, né? No oceano, a sua navegação continua. De repente, vem onda mais violenta. É assim que acontece? Tempestade. Se ele encalhou e foi difícil, mas se depois teve uma maré mansa, nós esquecemos, o que vem nessa carta de navegação? Vem tempestade. Né? Passa a tempestade, o barco fica meio que à deriva, entra água dentro do barco, a gente acha que vai perecer, que não vai dar conta, né? de colocar esse barco na rota de novo. Aí vem aqueles sentimentos, né? De medo, de ansiedade. Quantas vezes diante da vida, desse oceano da vida, medo, o medo de que não vai ter solução para um determinado problema. Ansiedade para resolver aquilo. Meu Deus, essa tempestade não vai passar, nós vamos morrer. É o medo e a ansiedade junto. Às vezes até mágoa. Puxa, eu poderia ter feito diferente. Né? A culpa que me dá. Eu poderia ter usado de outros recursos para poder estar melhor nesse momento. Outras vezes até uma crítica ácida eu faço para a situação, para a vida. Critico a vida. Mas se fosse de uma forma diferente, seria. E a gente esquece que tem um planejador maior, que é o nosso Pai do céu. Que Ele tem a carta da nossa navegação. Que Ele nos proporciona essas calmarias da vida, tanto quanto o barco precisa parar de vez em quando, encalhar para nossa
reflexão quanto às tempestades. Essas tempestades vêm para nos ensinar. Então, quantas vezes chegamos à exaustão na vida? Exaustão, falar, mas nada dá certo, não tem jeito, porque nós esquecemos de todo esse compromisso assumido lá no porto. Então, quando nós contamos com essa ajuda leva esse barco da vida para frente, faz com que esse barco navegue, não importa se é um momento de calmaria, se é um momento de tempestade, ele vai continuar, ele continua caminhando. Então, a importância da cooperação. É muito importante um cooperar com o outro nessa travessia da vida. A importância muito grande, André Luiz nos diz, né? Esse auxílio daqueles encarnados e auxílio dos desencarnados. Os desencarnados, nós precisamos nos ligar a eles, esses bons espíritos, os mentores, os anjos da guarda, nós temos que nos ligar a eles para que eles possam nos favorecer, né? E nós lembramos daquela passagem falando do barco, do Evangelho de Jesus, quando Jesus acalma a tempestade, quando ele está num barco com os seus apóstolos e que vem aquela tempestade. E Jesus calmamente está deitado. Por quê? Porque ele tinha confiança no Pai, porque Jesus sabia, ele tinha essa calma. E os apóstolos, mesmo convivendo com ele, não tinham aprendido a lição. E preocupados, porque diante de uma tempestade viam que Jesus dormia, eles acordaram e falaram, mestre, mas não está vendo que essa tempestade, olha como ela está forte, né? Nós vamos perecer, esse barco vai virar. E Jesus pede para o vento que o vento se afaste e vem a calmaria. Isso a gente sabe que é uma analogia no Evangelho de Jesus, tudo é simbólico, né? Então a tempestade não é Jesus, ele está dormindo, mas ele está do nosso lado. A lição de fé, de que nada acontece quem está com ele, nada acontece, que ele não está dormindo, que ele está ali ao nosso lado, basta nós estarmos ao lado dele. E que as nossas tempestades da vida são acalmadas com Jesus ao nosso lado. Sempre assim acontece, né? Então, nessa calmaria, né, é muito importante, quando esse momento da nossa vida, né, que a gente aproveite para a nossa renovação, para que a gente refaça as nossas energias, que possa colocar sabe aquele gás que a gente precisa para viver? Aquele gás através do estudo, através da prática do bem, da fraternidade, do auxílio ao próximo. Cada ato que eu faço dentro das minhas possibilidades, que o Pai não pede nada de que nós não possamos oferecer. Tudo que está nas nossas possibilidades. Então, tudo aquilo que eu posso fazer, quanto que nos sustenta e nos abastece com isso. Então, aproveitar esse momento para essa renovação, para que toda essa bagagem, nessa viagem, nesse oceano da vida, né, ela seja um cumulativo de experiências. Não são momentos estanques, é uma viagem única. E cada momento nos diz alguma coisa, nos dá alguma lição, alguma experiência diferente. E é importante que a somatória dessas experiências faça o nosso progresso espiritual, o nosso crescimento, né? E que a gente possa, nessa travessia do barco da vida, ter o respeito pelos limites dos nossos companheiros, que todos estão no mesmo oceano da vida. Não importa se uns numa maré mais calma, outros numa tempestade, outros ainda encalhados e não saem do lugar. O que eu puder fazer com essa solidariedade, fraternidade, para auxiliar, bem. O que eles não aceitarem, respeitar o limite deles. Cada um tem o seu momento. Nós tivemos o nosso de despertamento. Uns mais cedo, outros demoraram um pouco mais. Mas o importante não é o tempo, é que chegamos lá, é que houve esse momento, né? Então, essa generosidade do Pai para conosco, a compreensão da necessidade do auxílio mútuo, a gente busca sempre os exemplos do Evangelho
né, de Jesus, eles querem dizer alguma coisa. Falando de barco e de ondas, aquela passagem da pesca milagrosa de Jesus, né, lá no mar da Galileia, quando Jesus já tinha partido, ele já tinha morrido, já estava na espiritualidade. Quando Simão Pedro sai para pescar, passa a noite no barco, né, com os companheiros, e voltam aborrecidos porque não tinham pego sequer um peixe, né? Eles voltam. Quando eles estão perto de ancorar o barco, eles veem um homem, né, na margem e diz: volta para o mar e lança a rede do outro lado do barco. E eles fazem isso, não identificam bem quem é esse homem. E lança a rede do outro lado. E aí a rede se enche de peixes, né? Diz o Evangelho de Jesus, que eles mal conseguem carregar para trazer à margem. Enche de peixes, né? E quando eles estão chegando perto da margem, Simão Pedro reconhece quem que falou? Ninguém mais, ninguém menos que Jesus. E Jesus, em espírito ali, materializado, porque ele já tinha partido. Então ele se apresenta para eles. E assim é Jesus para nós. Ele se apresenta em vários momentos da nossa vida. Não, às vezes, na figura de Jesus. Às vezes ele se apresenta como um amigo, como uma dificuldade, para mostrar que por esse caminho está difícil, eu preciso ir pelo outro. Então, em vários momentos, Jesus está ao nosso lado. E essa passagem evangélica da pesca milagrosa é o seguinte: quando você está só olhando para baixo, para ver o que tem lá embaixo, é muito difícil, né? Quando nós estamos aqui, preocupados com as coisas materiais, só no nosso nível aqui da Terra, nós não enxergamos uma saída. Quando a gente olha além, no caso, eles não olharam nem para o alto, eles olharam na superfície, não para baixo para ver os peixes, mas na superfície encontraram Jesus. Quando nós estendemos o nosso olhar para o horizonte, especialmente para o alto, nós encontramos sim solução para os nossos problemas. Basta buscar, basta procurar que essa solução vem. Então, lembrando que esse mar, né, esse oceano da vida, é a nossa estada provisória. É uma estada provisória que nós temos. E o norte dessa nossa jornada, desse nosso barco, nesse oceano da vida, é esse porto seguro. O que é o porto seguro? É o progresso espiritual. É chegar desse outro lado, nesse porto, chegar bem, com o barco inteiro. Não pode ser estraçalhado. O barco tem que estar em ordem quando nós chegarmos, porque eu vou usar esse barco numa nova travessia futuramente. Do uso que eu fiz dele, desse nosso corpo, desse nosso organismo físico, é como eu vou tê-lo novamente numa próxima vida, numa próxima jornada. E encerrando, quando esse barco voltar ao porto divino, na alfândega ficará de fora tudo que for material. Não levaremos nada para esse porto. Somente entrará o que for moral, a moral deixada por Jesus, que é a nossa bússola. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Helena. Agora é o momento da participação de todos, né? Um de cada vez, claro, né? Vamos fazer Alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação? Esse assunto é bem... Gostaria... E o nosso amigo querido, tanto tempo, né? Eu gostaria de dizer, né, que nessa travessia, esses equipamentos que a Leda traz são os recursos internos que a doutrina vai nos ensinando, sim, né? Claro. Que é a paciência, que é o perdão, que é o amor ao próximo, que é olhar o outro como um ser humano, com aquela fraternidade, né? Então, esses são os recursos que vão fazendo com que as nossas doenças fiquem mais fáceis de serem superadas. Então, acho que... Ou revertidas, né? Ou revertidas. Ou até revertidas. Exatamente. Então, eu acho que quando vem essas tribulações, que as ondas estão muito fortes, eu às vezes até falo, nossa, estou no olho do furacão, né? Quando a gente pensa que o furacão está
está dando uma paradinha, ele acelera. Né? A gente tem que usar esses instrumentos, né? Esses recursos internos que a gente vai aprendendo com a doutrina. Né? E lembrar disso a cada momento das nossas dores, que a gente vai ficando mais forte. Exatamente. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não é pergunta, é só uma colocação. Você fez 2 colocações aí que têm que ser bem refletidas. Quando a gente está na maré mansa, né, nunca se distanciar de Deus. Porque nós temos essa mania, né? Quando está tudo bem, a gente olha para os lados, está tudo bem agora. Aí no primeiro revés, meu Deus, né? Então, a gente, é nessa hora que, quando está bom, que a gente tem que ter a certeza realmente de que Deus. Porque a gente pode lembrar até daquela passagem da areia, né? Que às vezes a coisa ia ficar tão ruim que ele está levando o barco, né? Exatamente, né? Entendeu? Então nós temos que pensar nisso. E outra coisa, né? Como você colocou também, da vida, né? Da gente levar a vida num rumo certo. Não deixar, como diz aquela música que fez muito sucesso, Deixa que a vida na me época levar. deixar a vida me levar. Não é, não. A gente que leva a vida. A gente que leva a vida e a gente que tem que dar o rumo, né? E nós temos o maior exemplo que foi Jesus Cristo, né? Então é só realmente seguir os ensinamentos dele e não se deixar levar pela vida. Que é a nossa carta de navegação, né? Ele já está prontinho, então é só seguir tudo que foi transmitido por ele, né? Tá? E minha mãe costumava dizer, e é verdade, que Deus... Exatamente. A gente tem que estar sempre consciente disso, não nos desesperarmos, né? Exatamente. Exatamente. E pensar, Guilhermina, que a gente fala fardo, né? Pensando aquela coisa pesada. Olha lá, a Rosa. Esse fardo foi escolhido por nós. E nós acordamos, né? Aceitamos esse fardo, né? Esses percalços. Se a gente tiver uma segurança, as ondas sempre serão mais leves. Né? Com certeza, Rosa. Com certeza. Com certeza. A confiança, né? A confiança, a gente passa por tudo. Passa por tudo. Nós, espíritas, não podemos ter confiança. Confiança já não serve para nós. Temos que ter certeza. A certeza absoluta. A certeza absoluta de tudo que é possível, né? Que é possível, que nós temos também nossos compromissos do passado, mas tudo que é possível é feito por nós. É realizado. É providenciado. Os Brunos, nenhum dos Brunos querem falar? Tá. Eu ouvi uma historinha ontem, ela é bem rapidinha, assim, que ele tem a ver com barco, né? Que um rapaz naufragou, aí ele ficou lá desesperado, o que ele fazia, e de repente ele encontrou água potável. Aí ele caiu de joelhos e agradeceu, meu Deus, obrigada, né, por ter água. Aí ele andou mais um pouco na ilha, achou comida, achou fruta. Obrigada, meu Deus, achei comida. Aí andou mais um pouco, achou madeira, gravetos e tal, montou, né, alguma coisa para protegê-lo. E agradeceu novamente por ter, né, encontrado para proteger. Aí começou a chover muito. E, de repente, veio um raio e caiu exatamente em cima da barraca, né, da cabaninha. Aí ele falou assim, não, Deus, não é possível, né? Poxa vida, está chovendo e eu aqui, né, fiquei desamparado. E começa a pegar fogo, né? Caiu o raio e começa a pegar fogo. Aí, de repente, lá embaixo, ele vê um navio, ele começa a acenar e o navio vem vindo. Aí o navio chega, recolhem ele e tudo. Aí ele, obrigada, que bom. Aí ele falou assim, aí os marinheiros falaram, como você foi inteligente, se você não tivesse colocado fogo ali, aquela fumaça não tivesse aparecido, a gente não tinha te encontrado. Então Deus está... Exatamente, mas a história é que, às vezes, no momento que a gente acha que é o pior, que é o mais difícil, é quando Deus está movimentando as coisas para que... Quando a barraca pega fogo, né? Aí que é salvação. Aí é que é salvação. A gente estava até brincando no começo, né? Dizendo que, às vezes, o não nosso, né? O não do homem é o sim de Deus. Exato. É o sim de Deus. Né? Então, uma boa tarde para todos, queridos. Obrigada. Então, vamos lá agora, depois dessa palestra maravilhosa, vamos doar um pouquinho do nosso amor, um pouquinho da nossa gratidão,
um pouquinho do nosso carinho. Pouquinho não, um pocão, né? Nós temos um coração tão grande, uma mente que expande para receber todas as bênçãos maravilhosas. Por que não transformar isso no amor e no carinho para envolver esse nosso planeta? Um planeta que é tão lindo, que ao mesmo tempo que é nosso lar, também é a nossa escola. Uma escola abençoada. Vamos imaginar esse planeta lindo, envolvido em muita luz, em muita paz, em muita harmonia. E essa luz irradia nos corações de cada dirigente deste planeta, com essa missão tão importante de conduzir a tantos. E essa luz chega a cada lar, iluminando cada canto, cada cidadão, cada família que nesse lar habita. Pois o lar é a base de toda a sociedade, de toda a humanidade, que possa haver paz em cada lar. E envoltos nós nesta paz, agradecemos ao mensageiro da paz, ao nosso Mestre Jesus e a toda a legião de seres que vem ao longo dos milênios nos ensinando. Muito obrigada por tudo. Obrigada, nosso Pai, mais uma vez, por esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. E ainda nesse espírito de paz e tranquilidade, vocês aguardem um pouquinho que a gente vai preparar a sala de paz. Uma ótima tarde para todos.